Oi, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Seguinte, nesse vídeo, né, eu vou tentar resolver 4 exercícios da lista. Eu não gravei através da utilização de quadro, tá? Eu coloquei tudo, no caso, nos slides mesmo, para que vocês possam acompanhar. Fiz o passo a passo utilizando de slides. Eu fiz somente 4 exercícios até então, tá? Porque é muito moroso, é muito extenso para fazer a criação nos slides, principalmente a parte gráfica, né? Que eu tenho que fazer os traços da região admissível, tá? Caso não dê tempo de eu colocar a resolução dos 8 exercícios da lista, eu coloco posteriormente, comunico vocês, tudo bem? A princípio, então, tem um vídeo referente à aula que vocês já assistiram, né? Do dia 11, que a gente tinha partido para a resolução de exercícios no quadro da modelagem, e daí eu acabei não fazendo a exposição daqueles slides. E tem essa aula que resolve os exercícios da lista até o número 4, tá? Vou tentar colocar todos, fazer os 8 para vocês no passo a passo. Só que, como eu disse, é muito moroso, é muito complexo, sabe? Colocar tudo nos slides. Então, olha só, corrijam esses 4 que vocês fizeram. Eu propus um novo exercício dentro desse fórum, tá? Só a parte da modelagem. Só essa modelagem vocês façam hoje na aula e já publiquem dentro do fórum a modelagem, tá? Do programa, do problema de programação linear. Daí, terminando essa publicação dentro do fórum, vocês se dirijam à sala do café e terminem o exercício. Então, dentro do fórum, vocês vão publicar somente a modelagem. Como que vocês podem publicar? Façam a modelagem, tire foto com o celular e mande dentro do fórum, tá? Depois, na sala do café, daí vocês vão fazer todo o passo a passo da programação linear, que é a construção do gráfico, a resolução de equações. Como que vocês vão anexar isso para mim? Tirem foto e postem para mim dentro da sala do café. Tudo bem? Ainda na aula de hoje, se possível for, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer a resolução agora da lista de exercícios até o exercício 4. Eu quero ver se eu não quebro esse vídeo, tá? Eu tô começando a gravar ele agora, porque eu tenho medo dele ficar um vídeo muito extenso, além de um arquivo muito grande, para depois subir no YouTube, para disponibilizar para vocês. Então, eu tô falando que é esse vídeo aqui, mas talvez eu quebre ele, tá? Porque eu não tenho noção quanto tempo mais ou menos vai dar de gravação, porque são muitos slides. Qualquer coisa, se eu quebrar, vocês seguem pro próximo link e assim sucessivamente, tá? Vão indo próximo link, até vocês terminarem toda a aula de hoje, tá? O que tiver de link disponível, vocês vão acessando na sequência, tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai resolver os exercícios de programação linear da lista que eu passei para vocês, que são 8 exercícios. Eu não vou ficar fazendo a leitura do problema em si, porque a gente já leu várias vezes esse problema, né? Leu da primeira vez que resolveu, leu da segunda vez que fui pro quadro de novo e resolvi, li com vocês, às vezes de mesa em mesa. Então, eu só vou partir já direto, mostro a modelagem, mostro a resolução das equações, o gráfico e encontramos então a solução ótima, tá? Pra gente não ficar se estendendo muito. Então, nesse exercício 1 é o exercício das bicicletas e das motonetas, tá? Então, aqui a gente viu que a oficina 1, ela tem até 120 horas de trabalho, ou seja, ela tem que operar menor ou igual a 120 horas, ela tem um máximo que é 120. E a oficina 2, que tem um máximo de 180 horas de trabalho. Nós vimos também que na fabricação de bicicletas, nós precisamos de 6 horas de trabalho na oficina 1 e 3 horas de trabalho na oficina 2. E na motoneta, 4 horas de trabalho na oficina 1 e 1 hora de trabalho na oficina 2. Lembrando que a gente só de olhar nesse problema, a gente já enxerga que o tempo de fabricação para a motoneta ela é muito menor do que a bicicleta, certo? Então, a gente já mais ou menos tem uma noção do que vai acontecer lá no final do problema, através do uso da expertise e intuição, como eu disse para vocês, mas a gente vai comprovar isso através do uso de cálculos matemáticos, tá? Foi informado no problema também que eu tenho um lucro de R$30 para as bicicletas e R$40 para a motoneta, ok? Perfeito.
Como eu quero maximizar o lucro nesse problema, eu entendo que as minhas variáveis estão associadas aos valores. E quem está associado aos valores? A bicicleta e a motoneta. Isso faz com que a bicicleta seja meu x1 e a motoneta seja meu x2, tá? Gerando, então, uma função objetiva onde eu vou pegar o valor, né, que eu tenho dos dois produtos ali no caso, que eu intitulei como x1 e x2, e vou multiplicar, tá? Então, vai ser 30x1 mais 40x2, porque é essa função, através dessa função, que eu vou realmente encontrar a minha solução ótima, porque eu quero maximizar lucros. Então, quantas bicicletas eu preciso fabricar para maximizar os lucros? Ou quantas motonetas eu preciso fabricar para maximizar os lucros? Então, a quantidade de bicicletas vezes o valor unitário delas vai me dar o parâmetro de quanto eu vou ter de lucro no final. Assim, a mesma coisa com a motoneta ou de ambas, tá? Então, olha só. Então, nós fizemos aqui, né, todo o levantamento e conseguimos enxergar quem eram as nossas variáveis, no caso de x1 e x2. Daí, nós precisamos agora encontrar, após a função objetiva, encontrar as nossas restrições. E as restrições, elas estão associadas a quem? A minha oficina 1 e a minha oficina 2. Por quê? Elas têm um limite de trabalho, ou seja, olha a restrição, né? Ela não pode passar daquele número. E elas estão associadas às nossas variáveis x1 e x2, que correspondem respectivamente às bicicletas e motonetas, tudo bem? Então, daí eu montei uma tabelinha aqui fazendo a distribuição, onde na oficina 1 eu preciso de 6 horas para x1 e na oficina 2, 3 horas para x1. Na oficina 1, eu preciso de 4 horas de trabalho para x2 e 1 hora de trabalho para x2. Lembrando que a oficina 1 não pode exceder 120 horas e a oficina 2 não pode exceder um total de 180 horas de trabalho, ok? Feito isso, eu consigo escrever as minhas restrições. Então, a restrição da oficina 1, eu vou olhar na coluna, tá? Só que eu, para fazer a montagem da restrição, é sempre o valor multiplicado pela variável a qual corresponde ela. Então, vai ser 6 vezes x1 mais, olha só, 4 vezes x2. Restrição da oficina 1. Agora, a restrição da oficina 2 vai ser 3 vezes x1 mais 1, né, vezes x2, ok? Na restrição da oficina 1, ó, menor ou igual a 120. Na restrição da oficina 2, menor ou igual a 180. A nossa restrição de não negatividade, porque isso me destaca que eu não tenho como fabricar menos uma bicicleta ou menos uma motoneta. Então, ou eu não fabrico nenhuma, ou eu fabrico várias, mas menos um, menos dois, não existe, tá? Então, por isso que eu destaco a restrição de não negatividade. Então, a parte da modelagem tá ok. Nesse momento, agora, a gente vai começar a encontrar o quê? A programação linear. Encontrando pontos no gráfico, traçando as devidas retas, não é curva, as retas, ligando esses pontos encontrados. Então, para cada equação, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o ponto no eixo Y e vou encontrar o ponto no eixo X. Lembrando que, somente nesse problema que eu fiz isso, tá? De destacar aqui o X e o Y. Agora, eu não utilizo mais os termos X1 e X2. Eu passo a utilizar para X1 o eixo X e para X2 o eixo Y. Professora, mas eu fiz invertido, tem problema? Não, não tem problema, mas cuidado para não confundir. Eixo X horizontal, eixo Y vertical, tá? Então, às vezes, vocês inverteram aí, não vai bater com o meu, tudo bem? Então, cuidado na hora de olhar o gráfico, tá? Aí vocês vão ver daí que não tá conivente, não tá condizendo, aliás, não tá condizendo com o meu gráfico, mas porque vocês fizeram inversão de valores, tá? Então, isso daí vocês têm que observar para não achar que tá errado. Às vezes tá certo, mas vocês só inverteram quem é X e quem é Y, ok? Então, eu vou pegar a primeira equação aqui e vou encontrar o meu ponto no gráfico em Y. Então, eu peguei aqui, ó, 6x mais 4y igual a 120, eu isolo o Y e acho o valor de 30. Esse é meu ponto.
Professora, como é que você achou esse ponto? Da onde surgiu esse 30? Olha só, do cálculo da equação aqui. 120 menos 6x dividido por 4, eu divido somente o valor que está sozinho, que não carrega com ele uma variável, e com isso eu consigo encontrar o meu ponto no eixo. A mesma equação eu vou encontrar agora o ponto em x, isolando quem? Isolando ele, tá? Então, olha só aqui em x, ó. Eu isolei ele e encontrei o valor de 20. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto que eu marquei, o ponto 30 no eixo y, ele vai se ligar ao ponto 20 do eixo x, uma reta, ok? Fiz isso para essa primeira equação. Agora eu vou fazer os mesmos passos para a segunda equação. Agora lidando com quem? 3x mais y igual a 180, tá? Então, beleza. Aqui eu encontrei 180 para y, tá? Não tinha com o que dividir. Isolei o y e encontrei 180. Então, o ponto de y vai em 180. E daí, resolvi novamente a equação, agora encontrando o ponto em x. Então, eu encontrei 60. Isso quer dizer que eu vou pegar o ponto 180 de y e vou ligar ao ponto 60 de x, que está presente no eixo x. Isso vai me gerar esses valores que fazem parte do meu gráfico. O meu gráfico, então, vai ficar dessa forma. Olha só, 180 ligando com 60 e 30 ligando com 20, tá? Então, dentro de cada equação, eu encontro os pontos para y e encontro os pontos para x. Daí, eu fiz os traços, porque agora eu estava em busca da região admissível. Então, eu faço os traços, né, ó, do eixo até o traço do gráfico, ó. Tracei todos dessa linha de 180 a 60 e depois aqui no caso, dos pontos 40 a 20, ok? Perfeito. Como vocês podem observar, esse gráfico em questão, ele não possui um ponto de intersecção, tá? Porque as duas retas estão paralelas. Mas eu consigo achar a região admissível? Consigo. Aonde está a minha região admissível? A minha região admissível, ela tá onde os meus traços se cruzam, tá? Então, pode ver que aqui não tem traço verde. Então, aqui não é região admissível para mim. A única região admissível que eu tenho é somente nessa região aqui. Tudo bem? Ai, professora, então eu não preciso encontrar x e y porque eu não tenho incógnita. Não, você não tem incógnita. Você, como não tem intersecção das retas, você tem os pontos fixos, que é 30 no eixo y, 20 no eixo x e o 0 aqui no caso, né, que é a ligação de ambos os eixos e faz parte da nossa região admissível. Então, olha só, aqui os pontos, ó, vamos passar aqui. Ó, o 30, o 0, que eu sempre vou utilizar, e o ponto 20. Encontrados os pontos da região admissível, agora eu vou fazer o quê? Alimentar a tabela na qual eu vou fazer os cálculos para a função objetivo. Gente, mais uma vez, se eu não tenho intersecção, eu não preciso igualar as retas, não é necessário. Não, aliás, vocês não devem igualar as duas equações das duas retas, porque elas não se cruzam. Quando as retas não se cruzam, vocês não façam de forma alguma igualar as duas equações, tá? Porque senão vocês vão acabar encontrando um valor que não é condizente com o nosso problema, que ele não faz parte do nosso problema, tá? Feito isso, olha só, faço a minha tabelinha com os pontos do eixo x e os pontos do eixo y e aqui a função objetivo. Olha só aqui, a nossa função. Daí eu vou fazendo as substituições. 0 em x, 0 em y, vai tudo resultar em 0. No caso aqui, 20 em x, 0 em y, que é o ponto, olha só, é o ponto do nosso gráfico, é o 20 em x. 20 em x, 0 em y, faça a substituição. Não é 30x mais 40y? Ok. Eu só tenho o valor de x, então eu só substituo aqui em x. Em y, ó, eu tenho quanto? Eu tenho 0. Então, aqui eu encontro o valor de 600.
e daí eu faço a substituição em y, tá? Agora x está zerado. Encontro 1.200 aqui. Qual é a minha solução ótima? Já fiz todas as substituições. A solução ótima encontrada é a fabricação de 30 motonetas, tá? Ou seja, não compensa a fabricação de bicicletas. A maximização de lucro para esse problema é que eles fabriquem somente motos. Olha só, é o dobro do valor encontrado em X, tá? Então, olha só. Para eu encontrar a solução ótima, eu vou olhar o resultado que eu obtive após as substituições na função objetivo, e aquela que me gerar o maior valor será o valor, no caso, a quantidade, né, que eu vou ter de fabricação de peças. Aqui, no caso, como era 30 e o Y era referente a X2, que eram as motonetas, então isso me leva a crer que através dos cálculos matemáticos, o fabricante deve fazer apenas motonetas numa quantidade de 30. Por que só 30? Respeitando a quantidade de horas disponível que as duas oficinas têm, ok? Então, essa é a minha solução ótima. Eu encontro por causa do valor. Vejo quem tem o maior valor e daí aqui no caso eu vejo esses dois valores de referência, ó, 0 bicicletas e 30 motonetas. Ok, pessoal? Olha só. Eu não vou começar o exercício 2 nesse vídeo, realmente não vai dar, porque já deu 16 minutos de vídeo, ok? Então, eu vou interromper esse vídeo e vou abrir outro link para vocês. Então, continuem a correção da lista de exercícios no próximo link, ok? Então, até daqui a pouquinho no próximo link.